Podemos assumir que uma definição óbvia de jornada cristã é aquela que é trilhada na companhia de Jesus. Às vezes confundimos jornada cristã com mera jornada religiosa e esquecemos que Jesus está para além de fazeres, estética e cultura religiosa. Ele é uma pessoa. Portanto, jornada cristã é, sobretudo, uma experiência relacional com o Senhor da jornada, possuída de amor, misericórdia e generosidade. Uma vez que Jesus refere-se a si mesmo como o caminho, fora dele o que resta são descaminhos. Em ele, o que chamamos de vida é, na verdade, mera existência. O apóstolo Paulo é ainda mais radical ao dizer que antes de Jesus, isso que chamamos de vida é, na verdade, morte. Ele escreveu: "Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos." Existe, portanto, uma vida que só é possível em Deus através de Cristo, e só há plenitude, inteireza e humanidade plena quando a experimentamos. Em sua primeira carta, o apóstolo João declara que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. João não trata dessa vida como algo a ser experimentado escatologicamente, lá no futuro, mas como uma realidade a ser experimentada no aqui e no agora. Quem tem o Filho tem a vida. Ele não conjuga o verbo ter no futuro. Agostinho de Hipona, no clássico Confissões, escreveu uma oração bem conhecida que aponta para uma inquietação interior que nos é comum quando ainda não estamos nele. Fizeste-nos para ti, ó Deus, e nosso coração não tem sossego até que descanse em ti. Dostoiévski estava certo quando disse que há um vazio no homem que é do tamanho de Deus. Deus é o lugar para o qual fomos feitos. Só nele a sede da alma é saciada, só nele somos gente de verdade, só nele a vida com significado. Aliás, ele é a própria vida. Grandes casas construí, fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna.
buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Meu coração está inquieto, quer descansar em ti, pois só em teus braços há plenitude. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. É muito fácil confundir jornada cristã com mera estética religiosa. É muito fácil mudar a estética. Essa é uma verdade. E aí, mudando a estética, a aparência, a gente, eu ouvi essa música, agora ouço outro tipo de música. E a gente confunde toda essa estética, todos esses fazeres religiosos com a jornada cristã. Mas a Bíblia aponta para o que de fato legitima. Não que essas coisas devam ser ignoradas, mas a Bíblia aponta para o que de fato acontece, o que de fato legitima essa vida cristã. João vai dizer para a gente, em 1 João 3,14, que nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Não existe vida naquele que ainda se move a partir de ódio, naquele que ainda se move a partir da vingança. E aí, mudando a estética, né? Vou na igreja nos dias certos, canto bonitinho e, me comporto certinho. E a gente pensa que já está bom, agora sim, sou crente. Não, mas o João vai dizer, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. É o amor que vai legitimar essa jornada cristã. É o amor que vai legitimar isso que na teologia a gente chama de novo nascimento, né? De nova criatura. Porque quem está em Cristo é nova criatura. E o amor, então, é que vai legitimar isso. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 5, mas o fruto do Espírito, no singular, né? Mas o fruto do Espírito é o amor. A pessoa diz, não, agora eu estou espiritual, mas não ama? Não é possível que a espiritualidade legítima em você. E que tipo de amor é esse? Jesus vai dizer assim, ouviu o que foi dito, ame seu amigo, odeie seu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame seu inimigo, ore por quem vos persegue, abençoa quem te amaldiçoa. Se alguém tomar o que é teu, deixa levar. Dê a outra face. Sede misericordioso como o vosso Pai é. Se eu dissesse assim para um carioca, né? Cara, tem que dar outra face. Desculpa a expressão, ele diria assim, tá doido, tu acha que eu sou otário, meu irmão?
vou devolver o tapa, não vou levar o desaforo para casa. Jesus responderia: leve o desaforo para a cruz. Porque foi para a cruz que Jesus levou o desaforo de toda a humanidade. Quando você for desaforada, leva para a cruz. Porque quando Jesus nos encontra, uma nova lógica é inaugurada dentro da gente. Uma lógica que não se vinga matando, se vinga morrendo. Uma lógica de generosidade, uma lógica de perdão. Porque sem perdão não há sociedade. Sem perdão não há família. Sem perdão não há igreja. O perdão é a forma com que Deus conserta as nossas relações. É a forma com que Deus consertou a nossa relação consigo mesmo através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Portanto, o crente prefere ser vítima a fazer vítima. Prefere apanhar a bater. Prefere morrer a matar. Porque o mal não vence a gente quando bate na gente. Mas quando a gente se torna um tipo de gente que passa a bater também. Que devolve o tapa. Que essa realidade de amor seja inaugurada dentro da gente, estabelecida dentro da gente. Onde quer que estejamos, seja qual for a circunstância, que nós possamos nos mover a partir do amor, a partir da graça. Mais um são dois, matemática. Se bateu, levou nossa lógica. Confundimos justiça com vingança. Insistimos num Cristo sem mudança. Mas quando Ele nos encontra, já não fecha a velha conta, nova equação, outro coração. O altruísmo vence a guerra, o egoísmo cai por terra. Quando nos encontra, muda a conta. Mais um são dois, matemática. Se bateu, levou nossa lógica cruel. Confundimos justiça com vingança. Insistimos num Cristo sem mudança. Mas quando Ele nos encontra, já não fecha a velha conta, nova equação, outro coração. O altruísmo vence a guerra, o egoísmo cai por terra. Quando nos encontra, muda a conta. Pois quando nos encontra, muda a conta. Na jornada cristã não existe essa coisa de meu, de teu. Na jornada cristã, o pão é nosso, o Pai é nosso.
Eu queria que vocês me dessem o privilégio de servi-los nessa noite já, né? Essa coisa de mesa na Bíblia é muito sacra, é muito sagrada. E queria compartilhar com vocês nesse momento o pão. Tem um suco aí que vocês também podem ficar à vontade, mas vou levantar e gostaria de servi-los. Vamos lá. Na tradição judaica, quando alguém te convida para cear junto, o que ele está dizendo é: quero partilhar a minha vida junto com a tua, quero ser um contigo. Jesus lá em Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei junto. Esse cear tem a ver com isso, tem a ver com ser um com, de partilhar a própria vida. Não é possível assumir ser cristão ao mesmo tempo em que se negligencia as pessoas, sobretudo a família. Ao aconselhar seu filho na fé, seu discípulo, Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer assim, em 1 Timóteo 5,8: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e tornaram-se piores que os descrentes. Não diz que tornou-se um descrente, diz que tornou-se pior que um descrente, porque assumir-se cristão e ao mesmo tempo negligenciar e ser indiferente à sua família é o mesmo que negar a fé. Uma vez eu havia acabado de pousar numa cidade e o pastor me perguntou se eu me incomodaria de ficar na casa de um irmão. Falei, não, tranquilo. Ele falou, você vai gostar, é melhor do que qualquer hotel da cidade. Quando a gente chegou na portaria, veio um senhor num carrinho de golfe. Eu nunca vi ninguém jogar golfe na vida, bicho. Sequer já vi um taco de golfe assim de perto. Cheguei lá, não tinha nem roupa para aquilo. Cheguei na portaria, o senhor estava com uma gravatinha borboleta num carrinho de golfe dizendo: olá, senhores e senhores que vão se hospedar na casa do senhor tal. Falei, nossa, que chique, vamos lá, né? Aí fingi costume, sentei lá no carrinho de golfe e a gente foi entrando no condomínio. Aí passou campo de golfe, quadra de tênis, campo de futebol, parquinho de criança, lago com jet ski. E chegamos então na casa desse irmão, né? Casa não, casa é o que a gente tem, aquilo ali não era casa não, irmão. Pé direito altíssimo, aquelas portas enormes, a gente entrou. E à medida que a gente ia entrando na casa, ele falava assim, aqui tem 8 quartos na parte de baixo e tem mais alguns também na parte de cima. Mas vamos ali para a cozinha, agora a gente vai compartilhar uma refeição e tal. Aí sentou eu, o pastor e o irmão e tinha uma senhora cozinhando. O pastor estava passando algumas informações sobre a programação e aí esse irmão interrompeu o pastor e falou, Jefferson, cara, eu queria muito que você dormisse lá no meu quarto, lá na minha cama. Aí eu, poxa, tem 8 quartos, né? Pensei assim, até brinquei, eu sou casado, hein? Brinquei assim, né? Aí ele falou assim, não, Jefferson, é que essa casa aqui já foi um lar. E era um lar quando estava aqui a minha esposa e meus filhos. Mas eu dediquei a minha vida à minha empresa, à igreja. E um dia, quando eu cheguei da igreja, meus filhos e minha esposa estavam com as malas prontas, dizendo que ia embora de casa. Comecei a chorar e meu filho mais velho falou assim, tá chorando por quê, pai? Vai dar no mesmo. A gente nunca teve um ao outro. Isso aqui, o senhor sabe, isso aqui nunca foi uma família, né? A diferença é que agora a gente vai morar em lugar diferente, em ambiente diferente, mas família mesmo a gente nunca foi. Não estou entendendo por que o senhor está chorando. Ele disse, aí Jefferson, eles foram embora mesmo. Desde então, eu não tenho ficado nessa casa. Por isso que eu quero que você durma no meu quarto, porque é o melhor quarto da casa. Não tenho ficado aqui porque é só isso aí que você está vendo mesmo. Um monte de alvenaria, num terreno caro, com uma decoração cara, mas já não é mais um lar. Não é mais um lar. Esse irmão descobriu tarde demais que lar é gente. Descobriu tarde demais que não é possível assumir-se cristão ao mesmo tempo em que se negligencia a sua família. Mas aquilo me tocou de modo especial porque isso foi em 2017, eu viajava muito durante a semana e eu ficava praticamente 8 dias em casa de um mês inteiro, né? Mas a partir dali passei a ficar 22 dias em casa, não mais 8 dias em casa. E as pessoas falam, você faz o que demais em casa? Nada demais, mas é o nada demais mais gostoso que existe. É o nada demais com a Aline, é o nada demais com a Giovana, é o melhor nada demais que eu poderia ter e experimentar com as minhas pessoas.
A minha oração é que nós descobramos o quanto antes que lar não tem CEP, lar tem CPF. Eu não tenho mais como ligar para minha avó e ouvir a voz dela, né? Mas eu falava assim para minha avó, ela me ligava sempre nas minhas viagens e eu falava assim: vó, não escreve não, manda em áudio. Eu falava assim, né? Ela falava, por quê? Eu falei, não, é porque eu prefiro. Ela não sabia, mas eu estava salvando a voz da minha avó no HD, né? Porque eu sabia que daqui a pouco tempo eu já não a teria por perto. E o som que eu mais gosto de ouvir na Terra é o som da voz humana. E dentre as vozes, a voz da minha esposa, a voz da minha filha, a voz da minha avó. Que nós não negligenciemos as nossas gentes, as nossas pessoas. A jornada cristã, ela é feita junta. Só é possível juntos. Eu queria orar com vocês. Senhor, estabeleça em nossos corações o Teu reino, a fim de que sejamos o tipo de gente que o Senhor quer que sejamos. Um tipo de gente que ama, um tipo de gente que perdoa, um tipo de gente que valoriza e reconhece a sacralidade da família, a sacralidade das gentes. Nos dê um coração generoso para com as nossas pessoas, Senhor, a fim de que nós vivamos a realidade de que lar não tem CEP, lar tem CPF. É tudo que a gente pede, em nome de Jesus. Amém. Não esqueçam, lar não tem CEP, lar é gente, lar tem CPF. Essa música é para vocês, essa música é para as minhas gentes. Tanto tempo eu busquei, tão longe daqui, que tolice estava aqui, tão perto de mim. Estava bem aqui, tão perto de mim. A minha casa é gentil, quero larear pra sempre. Lar não são paredes, lar não é alvenaria. Lar é família. Lar não são paredes, lar não é alvenaria. Meu lar são vocês, e eu quero larear, larear. Estava bem aqui, tão perto de mim. A minha casa é gentil, quero larear pra sempre. Lar não são paredes, lar não é alvenaria. Lar é família. Lar não são paredes,
eu quero larear, larear, larear. A caminhada cristã se dá mediante a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou pedir para a Luísa, por favor, leia para a gente 2 Coríntios 5, no versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Veja, porque vivemos a partir da fé e não pelo que vemos. Porque os sentidos não são suficientes para nos dar todas as respostas. Os sentidos não são suficientes para nos ajudar a lidar com essa realidade tão dura que experimentamos aqui depois da queda. A confiança em Deus, ela não poupa a gente de desertos, apesar de muita gente crer dessa forma. A confiança em Deus, na maioria das vezes, não vai tirar da gente o caos de fora. O que a verdadeira fé faz, o que a verdadeira confiança em Deus vai fazer, é gerar em nós paz dentro a despeito do caos de fora. Agora, isso é uma realidade muito difícil de se lidar, somente pela fé mesmo. Em 2019 eu comecei a cursar teologia e cheguei com alguns sonhos, na faculdade. O primeiro era juntar o dinheiro para construir uma casa antes da minha formatura. Eu já estava juntando há um tempo o dinheiro. O segundo sonho era ser pai de novo. Eu gosto muito de ser pai, assim, amo a paternidade. E deu certo, minha esposa engravidou. Depois de alguns meses, no exame de rotina, o médico disse que não tinha batimentos na nossa neném. E, sei lá, isso foi muito difícil de se administrar. Ver minha esposa naquela situação, tendo que fazer curetagem. Mas a gente prosseguiu. Isso foi no final do ano 2019. Aí veio 2020. Junto com 2020 veio a pandemia. E uma vez que eu vivo de aglomeração, de viagens, precisei me adaptar com o dinheiro que eu estava juntando para comprar nossa casa, construir nossa casa. E eu pensava o seguinte, isso vai durar pouco tempo, isso deve durar uns 3 meses. Passou 1 ano, 2 anos, e me vi agora sem mais aquela poupança. Um outro golpe, difícil de se administrar. Mas no meio da pandemia, eu perdi minha avó, a minha mãe que me criou. E isso foi, sei lá, adoeci, o coração começou a ficar acelerado em casa, eu não entendia o porquê daquilo, mas estava experimentando ali alguns déficits de neurotransmissores, O que gerou em mim transtorno de ansiedade com eventuais crises de pânico. E eu começava a orar a Deus dizendo assim, Senhor, eu sou um homem de fé, por que isso está acontecendo? Por causa daquela expectativa de que a fé nos poupa dessas coisas, não poupa. Eu seria injusto dizer para vocês que a fé, a confiança em Deus vai nos poupar de desertos, não. O que a verdadeira fé faz é nos tornar um tipo de gente capaz de lidar com os desertos sem perder a integridade. Quando nós somos visitados por esse tipo de dor, por esse tipo de tribulação, é muito comum a gente, de algum modo, questionar a Deus o porquê disso, por conta daquela expectativa de quem vive pela fé está isento de dores e de sofrimento. Mas não. A verdadeira fé gera em nós, então, esse tipo de gente. Fé de adulto. Não vive nessa espiritosfera. Na fé de adulto a gente precisa lidar com a realidade. Na fé de adulto tem conta para pagar. Na fé de adulto a gente precisa lidar com o luto.
Na fé de adulto a gente precisa lidar com as despedidas. Mas é essa fé que faz com que nós tenhamos paz dentro, mesmo diante do caos de fora. Exemplo bíblico: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, caos fora, não temerei mal algum, paz dentro. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que falte gados nos campos, ainda que o fruto da oliveira minta, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Paz dentro, mesmo diante do caos que nos cerca. A minha oração é que Deus nos dê essa fé de adulto, capaz de lidar com qualquer tipo de circunstância e continuar de pé, continuar com paz, continuar com essa paz que excede o entendimento. A paz que não excede o entendimento é a paz com dinheiro no bolso, ausência de guerra. Qualquer um tem paz assim. A paz que excede o entendimento é aquela que, mesmo diante das perdas, consegue se manter firme, consegue se manter de pé. O apóstolo Paulo aprendeu isso, porque a fé gera contentamento. Aí ele vai dizer assim: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso naquele que me fortalece, às vezes as pessoas usam como um mantra, né? Mas o que ele está dizendo é: naquele que me fortalece, eu posso sim viver uma vida regrada, ou viver uma vida possuída de bens, sem perder a minha integridade, sem ser possuído pelos bens. Naquele que me fortalece, eu também posso passar por dificuldade, sem que essa dificuldade penetre meu coração a ponto de tirar a paz e o contentamento. Que Deus nos dê essa fé, capaz de lidar com tudo isso e ainda assim continuar de pé. Essa música fala dessa realidade. E foi muito difícil cantar essa música nesse meu período de dor, mas cantei. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar,
mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar e o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Rubem Alves escreveu que quem é possuído pela esperança fica grávido de futuros. Esperança é fundamental na caminhada cristã, nessa jornada nossa, nessa nossa peregrinação. A verdadeira fé, inclusive, gera esperança. Pela fé, nós sabemos que essa realidade de dor e sofrimento não é para sempre. E a esperança nos ajuda a lidar com tudo isso com mais leveza. A igreja de Tessalônica, na região da Macedônia, quem plantou foi o apóstolo Paulo junto com Silvano. Ele, ao chegar nessa região, como de costume, ele ia na sinagoga, tentando mostrar para aqueles judeus e simpatizantes da fé judaica que Jesus, nome, era o Cristo, título, era o Messias prometido na lei e nos profetas. A maioria da comunidade em Tessalônica aceitou que Jesus era o Cristo, mas teve uma galerinha que ficou com inveja do apóstolo Paulo e denunciou ele para Roma. Vieram os soldados para persegui-lo, né, para prendê-lo. Um irmão daquela comunidade chamado Jason escondeu o apóstolo Paulo, foi preso por causa disso, pagou fiança e foi solto depois. Essa comunidade dispersou então, né, o apóstolo Paulo e Silvano. Eles saíram dali, não ficaram muito tempo na região de Tessalônica, portanto, não deu tempo de eles explicarem ou dizer tudo o que gostariam de falar. Alguns anos depois, uma vez que a igreja nasceu no seio de uma perseguição, o apóstolo Paulo queria saber como estava a comunidade, como estava a igreja. Ele envia então o seu discípulo Timóteo. Timóteo, ao chegar em Tessalônica, surpresa, a igreja deu certo a despeito de ter nascido no seio de uma perseguição. E ele volta com ótimas notícias, né? O apóstolo Paulo, ao escrever a carta para Tessalônica, a carta é uma resposta às notícias que Timóteo havia trazido. E quais eram as notícias? A primeira é que a igreja de Tessalônica tinha dado muito certo, e o apóstolo vai dizer: sobre o modo de viver em Cristo, eu nem preciso escrever para vocês, porque
o próprio Senhor já nos ensinou. Sobre o amor uns pelos outros, também não precisa escrever, porque o próprio Deus ensinou isso para vocês e vocês já são exemplos para toda a região da Macedônia. Já pensou o apóstolo Paulo escrevendo isso para a gente? Mas qual era o problema de Laodiceia? O que eles estavam enfrentando? Haviam perdido algumas pessoas e eles eram ignorantes quanto à realidade dos mortos, quanto à realidade da ressurreição. Eles já haviam aprendido que Jesus era o Cristo, que Jesus voltaria. Aliás, eles acreditavam que Jesus voltaria no seu tempo. O apóstolo Paulo, ao escrever para eles, vai mostrar que até o apóstolo Paulo acreditava que Jesus voltaria no seu tempo. E aí a carta de Tessalônica é uma resposta à igreja de Tessalônica a fim de sanar essa dificuldade, né, que eles tinham, essa ignorância. Aí ele escreve assim no capítulo 4, no versículo 13 em diante, o apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Veja, ele não diz que eles não devem ficar tristes. O que ele está dizendo é que existe uma tristeza dos que têm esperança e a tristeza dos que não têm esperança. E a tristeza que estava possuindo a igreja de Tessalônica era uma tristeza sem esperança, desesperadora. E ele vai dizer então, para que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. E agora vem o fundamento dessa fé e dessa esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo ressurgiu, cremos que Deus trará mediante a Jesus e com ele aqueles que neles dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Ou seja, não vai acontecer nada com a gente sem que antes Deus abençoe os que morreram em Jesus Cristo. Nós não precederemos os que dormem. E aí vem a parte mais linda, de modo sistemático, cronológico, o apóstolo Paulo escreve assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, veja como ele acreditava na volta de Jesus no seu tempo, os que estivermos vivos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e estaremos com o Senhor para sempre. Amém ou não? Caramba! E estaremos com o Senhor para sempre. Finalmente, finalmente. E ele termina a carta dizendo: console uns aos outros com essas palavras. Antes de cantar a música em si, vocês me ouviram falar sobre a escuridão que me visitou. Esse texto bíblico me ajudou muito nesse período. Me ajudou demais. Me fez lembrar que a morte não é para sempre. Eu vi uma vez um pastor dizendo que o cristão é aquele que, quando é visitado pela morte, e será visitado pela morte, ele olha de volta para a cara da morte com cara de ressurreição. Porque nós não vivemos mais na perspectiva da morte, mas na perspectiva da ressurreição. Nós, protestantes, não acreditamos em reencarnação, acreditamos no poder da ressurreição. Essa palavra, esse texto, me encheu de esperança quando eu fui visitado por aquela escuridão. Existe uma música popular que vai dizer que escuridão já vi pior de endoidecer até mente sã. É verdade, a escuridão, meu irmão, que endoidece até a mente mais sã. Mas a esperança é que nos faz continuar. Tem um poeminha que me ajudou muito também nesse período. Um poema de Tiago de Melo, poeta manauara, da cidade do nosso amigo ali. Ele faleceu recentemente, mas ele escreveu assim no momento de escuridão, no momento de dor: faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã vai chegar. Faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã vai chegar. Na jornada cristã nós aprendemos que nós não estamos isentos do escuro, dos tempos de escuridão. Mas pela fé, junto com Jesus, a gente consegue cantar mesmo diante da escuridão. Porque o cristão sabe que o amanhã vai chegar. Sabe que a dor não é para sempre. Sabe que a morte tem prazo de validade. Eu escrevi essa música em resposta a essa minha dor, em resposta a essa minha escuridão. Eu não consigo escrever nada que eu não esteja experimentando.
Minhas músicas elas são o que eu sou. Há canções que eu escrevo que elas são produtos de alegria, né? Resultados de alegria. Mas há outras canções que são flores que a alma faz nascer no lugar da dor. A música em si é uma flor que a alma fez nascer no lugar da dor. E essa música também é uma flor que a alma fez nascer no lugar da dor. Tem um livro que diz assim: ostra feliz não faz pérola, e é verdade. Não sei se você sabe, mas a ostra gera a pérola a partir de uma dor, a partir de uma ferida. Um grãozinho de areia cai lá dentro da sua parte mole, e a fim de se proteger dessa dor, ela envolve o grão de areia nisso que a gente chama de pérola. Quando você vê a pérola, você fala: nossa, que lindo. Mas só a ostra sabe a dor que foi para produzi-la. A dor não é para sempre. A morte não é permanente. A saudade é só por enquanto. É só um intervalo. Porque daqui a pouquinho ele volta e estaremos para sempre com o Senhor. Não mais numa jornada que se dará pela fé, essa fé de crer sem ver. Nós nem precisaremos mais orar de olhos fechados. Nós vamos poder falar com o Senhor face a face. Essa música é uma pérola, é uma flor que a alma fez nascer no lugar da dor. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E meu bebê, minha avó, meus amigos, as pessoas das quais nos despedimos, ressuscitarão primeiro. E depois nós, em Cristo, seremos transformados, arrebatados com esses que ressuscitaram para o encontro com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Vai ser maravilhoso. Que essa canção possa encontrar lugar no seu coração e de algum modo gerar consolo, conforto e esperança. Eu não quis escrever essa música num tom melancólico, porque ela fala de esperança. Então ela é de fato uma flor que nasceu na dor, mas é uma flor bem bela, possuída de leveza, que você possa experimentar isso comigo nesse momento. Vamos lá. A morte vai morrer pra sempre. O luto não é permanente. A saudade cabalmente não vai mais doer. A morte vai morrer pra sempre. O choro não é permanente. Deus vai consolar a gente. Vamos reviver. Vai ser lindo, um novo hino. Vamos entoar. Vamos finalmente em Deus morar. A morte vai morrer pra sempre. O luto não é permanente. A saudade cabalmente não vai mais doer. A morte vai morrer pra sempre. O choro não é permanente. Deus vai consolar a gente. Vamos reviver. Vai ser
faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. A morte vai morrer pra sempre, esmagada a serpente, com a morte da semente, a vida floresceu.